Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao CBGcom, Programa de Extensão do Departamento de Biblioteconomia da UFRJ, que tem como objetivo apresentar reflexões, experiências e conhecimentos produzidos por seus docentes, alunos e convidados sobre temáticas variadas inerentes ao nosso campo. Pensar e ressignificar formas de estarmos juntos durante e após esse período pandêmico é um dos objetivos desse programa. Para dar o pontapé inicial às nossas discussões, apresentações, reflexões, hoje temos a palestra do professor Gustavo Freire sobre o campo da informação. Gustavo Freire é doutor e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, convênio com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBIC-UFRJ. Ele é professor associado e chefe do Departamento de Biblioteconomia da FAC-UFRJ. Professor Gustavo Freire, sinta-se convidado. É um prazer tê-lo conosco aqui na primeira palestra sobre o campo da informação, a primeira palestra do nosso programa CBGcom. Então, sinta-se convidado, é um prazer tê-lo conosco. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui iniciando a linha editorial de palestras do cbg.com. Muito obrigada pelo convite. O estudo da informação se tornou possível a partir do momento que as informações foram registradas. As informações registradas puderam ser armazenadas, organizadas e disseminadas. Consideramos essa mudança de paradigma do oral para o escrito, o que Santillana chama de fenômeno de alta cultura, fenômeno de transmissão de alta cultura, que seria o quê? Seriam os saltos qualitativos que a humanidade dá. Entre esses saltos qualitativos, nós temos o primeiro, que é quando deixamos de ser nômades e nos fixamos em alguns lugares, e isso foi uma mudança importantíssima na nossa evolução humana, porque a partir daí podemos plantar, podemos contar o tempo através das estações. Outra mudança importante foi o alfabeto. E temos também como um salto qualitativo muito importante, que eu trago essa ideia da minha tese, que é o conhecimento científico. O conhecimento científico ele começa a se tornar presente na sociedade, principalmente a partir do século XX. Quando eu digo presente, fazendo parte do nosso cotidiano. A partir do século XIX, do século XX, a informação e o conhecimento eles passam a ser centrais e fundamentais para o desenvolvimento social e econômico da sociedade. Então, isso é o que nós chamamos também, através de Tversky e Neville, de uma nova relevância para o fenômeno antigo. Pois a informação é um fenômeno antigo. Temos como exemplo, de séculos atrás, a Biblioteca de Alexandria. Quando os navios chegavam na biblioteca, no porto de Alexandria, eles eram todos revistados. Revistados não em busca de ouro ou de prata, mas revistados em busca de informação. Quando algum tipo de informação era encontrada, era levada para a biblioteca, era copiada, era tratada, era organizada. Inclusive, temos na nossa história da biblioteconomia um bibliotecário famoso da Biblioteca de Alexandria, chamada Calímaco. Ou seja, esse povo, essa época, essa sociedade, já tinha noção da importância da informação. Então, o que nós temos hoje é uma nova relevância do fenômeno antigo, que se traduz em serviços e produtos cada vez mais nas sociedades, principalmente centrais, voltadas para geração e disseminação de informações. Na história da utopia de Matelas, Matelas é um autor que ele tem dois livros, eles são livros pequenos, mas muito interessantes, que um trata de personagens visionários e outro trata da história do conhecimento. No livro em que aborda os visionários na história humana, ele coloca Paul Autelet e Henri de La Fontaine como dois personagens visionários muito importantes na história da humanidade. Especificamente pelo fato de Autelet e Henri de La Fontaine pensar em sistemas de informação que atendessem a todos, que todos tivessem acesso. Isso é uma visão importante
humana, né? de que a sociedade tem direito a ter acesso à informação. Melhor dizendo, toda a sociedade, todos devem ter acesso. E esse é um pressuposto, a visão, uma filosofia trazida por Auclair e Henri de La Fontaine. Importante. Também no outro livro, que é a história da história da informação, Sociedade da Informação, melhor dizendo, Auclair é colocado como um criador de uma nova área científica chamada documentação. E esse campo ele seria encarregado, ele abordaria toda a organização sistemática da informação. Inclusive, Auclair, em seu trabalho, principalmente no livro Tratado de Documentação, que é um livro fundamental na área no campo da informação, ele vai nos trazer um conceito de documento, um conceito muito importante, porque esse conceito ele muda toda a perspectiva do acervo das bibliotecas até feito até então, que é um conceito de documento, não seria só o livro, o texto manuscrito, mas seria documento, seria patentes, relatórios científicos, cartas, cartões postais, fotografias, e isso mudou de uma maneira radical, né? Trouxe um novo paradigma para o acervo das bibliotecas, trazendo toda uma gama de documentos que até então não eram trabalhados, não eram disponibilizados nas bibliotecas. No campo científico da informação, nós temos, por favor, produção, o slide 3. No campo científico da informação, nós trazemos aqui para vocês 3 grandes áreas. Poderíamos até incluir também a museologia, mas trouxemos a arquivologia, biblioteconomia e ciência da informação. Essas 3 áreas, elas são unidas pela informação, seja em sua dimensão prática, seja em sua dimensão de pesquisa, né? A arquivologia vai trabalhar com um tipo de informação voltada para a comprovação, né? A informação arquivística é uma informação muito voltada para você comprovar tempo de serviço, comprovar questões históricas, comprovar questões de INSS, uma série, por isso a arquivologia sempre esteve muito ligada, relacionada a questões de Estado, de direitos, né? A informação no contexto da biblioteconomia já é uma informação e também a questão prática dos arquivos, né? Lembrando agora que é a questão do profissional arquivista trabalha nos arquivos com esse tipo de informação que eu acabei de falar. Já a biblioteconomia, o tipo de informação trabalhada na biblioteconomia é uma informação que ela não tem esse caráter comprobatório. É uma informação que abrange todas as áreas do conhecimento, mas o máximo que chega próximo de comprovação seria a comprovação de ideias. E os profissionais da informação bibliotecários atuam em bibliotecas. Já no contexto da ciência da informação, as informações, e aqui é bom fazer um parênteses, a ciência da informação está muito relacionada à questão da documentação, criada por Auclair. Um dos indícios que nós temos sobre isso seria que nos Estados Unidos foi criada em 1937 a Associação Americana, o Instituto Americano de Documentação, muito voltado para trabalhos de microfilmagem, e que depois se transformou na Associação Americana de Ciência da Informação. Esse é um indício muito forte de que podemos pensar que a documentação hoje seria o que nós chamamos de ciência da informação. Lembrando que, quando o Auclair nos traz o conceito de documento e traz a questão, o tipo de documento de fotografia, de cartões postais, isso é até muito, muito ressaltado, temos que ressaltar mais ainda a questão nesse conceito de Auclair da informação científica e tecnológica. As patentes, os protótipos, os relatórios de pesquisa, isso é uma informação muito voltada para ciência e tecnologia. E é nesse contexto que a informação
no campo da ciência da informação, ela vai, digamos, circular. Claro que fica muito mais fácil você separar, em termos de tipo de informação, a informação da arquivologia comprobatória, um viés comprobatório muito forte, da informação da biblioteconomia. Já a ciência da informação e biblioteconomia fica mais difícil, as fronteiras estão mais, digamos, borradas, porque também existem as bibliotecas especializadas em informação científica e tecnológica. Mas, digamos que na ciência da informação, esse viés tecnológico, esse viés das ciências hards, né, digamos, está mais forte, pelo menos no primeiro momento, foi dessa forma no mundo. Aqui a gente vai ver que depois toma uma dimensão mais social. Quarto slide, por favor. Temos na área da arquivologia, obrigado. Na arquivologia, o Manual de Arranjo e Descrição de Arquivos, né, o famoso Manual dos Arquivistas Holandeses. A arquivologia é uma área tão antiga, digamos assim, quanto a biblioteconomia, mas em termos de campo científico, só a partir do século XIX, que emerge, né? E esse trabalho, o Manual dos Arquivistas Holandeses, é fundamental. Na biblioteconomia, nós temos o manual, né? O livro Conselho para Organizar a Biblioteca, em 1627, que é considerado o primeiro manual, o primeiro livro abordando a área de biblioteconomia, né? Escrito por Nudé, e é um marco no sentido que nesse livro, apesar do tempo, ele já abre os caminhos para o profissional bibliotecário, ele aborda a questão das bibliotecas públicas, né, que todos devem ter acesso às bibliotecas, e isso é fundamental. Isso foi um grande caminho, uma grande abertura para o início da informação começar a caminhar e ser algo que todos tenham acesso. Também temos Dewey, né, com a criação do sistema de classificação decimal de Dewey, né, muito importante, também com a Escola de Biblioteconomia dos Estados Unidos, além de ter participado da criação da revista Library Journal. Na ciência da informação, temos Otler, com o livro Tratado de Documentação, de 1934. Esse livro, no campo da ciência da informação, ele é considerado um marco importantíssimo, inclusive, se pode perceber nesse livro aspectos, não é? Aspectos que podemos fazer relação com o que hoje temos na internet. Uma das partes do livro, ele fala de um espaço, ele não usa como Bush, que era engenheiro, um Memex, Bush fala em Memex, que é um instrumento, que é uma máquina, Otler não fala na máquina, mas fala num espaço, quase como um edifício, um espaço em que você teria o som, teria a imagem, teria o movimento, você teria exatamente o que a gente tem na internet hoje, como prática do nosso dia a dia, utilizando até agora neste momento. Tem um livro muito interessante, se chama um documentário, aliás, na verdade, tem um livro documentário, que é o Homem que Queria Classificar o Mundo, que mostra nos desenhozinhos, nas imagens, é muito interessante ver, eu sempre passo para os meus alunos de fundamentos, da disciplina Fundamentos em Ciência da Informação e Biblioteconomia, esse documentário, e nessa parte em que fala do livro do Tratado de Documentação, é bem interessante porque existe uma animação. Então, vai fazendo um jogo com a CDU, que é o sistema de classificação criado por Otler, e, ao mesmo tempo, com essas várias linguagens que ele fala no Tratado de Documentação e que a gente tem hoje possível através da internet, que é o som, que é a imagem, né? Muito, muito interessante. Temos Bush, nos Estados Unidos, né, com esse artigo, não é, paradigmático, As We May Think, né, de 1945, que também é considerado, assim como o Tratado de Documentação, como uma obra
precursora do que nós chamamos hoje de internet, né? Bush fala em hipertextos, não é? Em situações que a gente pode imaginar um hipertexto ali, exatamente acompanhando, que seria, não acompanhando, mas tentando acompanhar algo, uma tecnologia que tentasse acompanhar a forma como o ser humano pensa, que nós não pensamos de forma hierárquica, mas nós pensamos de forma associativa. Então, é isso que Bush nos traz. E também temos um representante vamos dizer, da escola, que podemos chamar de escola russa. Nós temos aqui já, estou mostrando aqui, uma escola de ciência da informação, vamos dizer assim, europeia, representada por Otler, né, com um viés social muito forte. Informação é para todos, todos têm direito à informação. Temos uma escola americana, representada por Bush, né, engenheiro, muito voltado e preocupado com as questões informacionais no contexto da recuperação da informação. As informações têm que ser muito bem organizadas para serem recuperadas, e recuperadas para o setor científico, para o setor tecnológico, para os engenheiros. Uma marca dessa escola, né, forte. Já não é para todos, mas é para aqueles grupos específicos de usuários, e grupos específicos no sentido de grupos que são responsáveis pelo desenvolvimento de um país, de uma nação. E temos uma terceira escola, vamos dizer assim, representada pelos russos. A Rússia é um país muito interessante, porque uma parte é na Europa, outra parte maior, bem maior na Ásia, mas os russos sempre são considerados, mesmo a parte europeia, uma Europa diferente. Então, nós tivemos em 69 o FID, né, que é a Federação Internacional de Documentação. Otler criou o Instituto Internacional de Bibliografia, e depois esse Instituto Internacional de Bibliografia se transformou na Federação Internacional de Documentação. Então, essa federação ela organizou um evento que aconteceria em Moscou, e esse evento ele não aconteceu. Por dessas razões, ele terminou que ele não aconteceu. Então, mas foi transformado, quando a gente participa de eventos, a gente manda os trabalhos, e foi transformado em um livro, em um documento chamado documento FID 45, que é pesquisa sobre as bases teóricas da informação. Então, neste documento, nós temos a maior parte, não é? A grande parte, a maioria, são autores russos, né? Escrevendo sobre questões informacionais no campo da informação, especialmente no campo da ciência da informação. Tem um aspecto interessante que distingue essa escola russa, que para os russos, lembra que eu falei dos tipos de informação? A informação une as áreas de arquivologia, biblioteconomia e ciência da informação, e eu fui mostrando mais ou menos que tipo seria dessa informação e atuação profissional. Os russos, eles vão trazer um tipo de informação diferente, específica, né? Diferente, mas específica, a ciência da informação. Eles vão dizer que a ciência da informação só se interessa, ou a informação, melhor dizendo, a informação que interessa à ciência da informação é a informação científica e tecnológica. Informação científica e tecnológica das áreas chamadas HARDs, matemática, física, química. Só esse tipo de informação vai interessar a ciência da informação, que eles chamam na antiga União Soviética de informática. Então, os russos eles têm um trabalho muito importante no campo da ciência da informação. Esse trabalho, muitas vezes, ele não é que não seja reconhecido, ele não é conhecido, mas muito importante. Eles têm um centro de informação VINIT, chamado VINIT, que foi serviu de modelo para os centros de informação
do Ocidente, como o IBIT, por exemplo, e outros dos Estados Unidos, e eles vêm trabalhando com a informação no contexto da ciência da informação, a informação científica e tecnológica, há muitos anos, há muitas décadas, inclusive, com certeza, isso fez com que fosse o primeiro país a enviar um artefato ao espaço. Nós sabemos que quem enviou o primeiro artefato ao espaço não foram os americanos, foram os russos. E, com certeza, esse pioneirismo, né, foi consequência de todo esse trabalho dos russos, as políticas de informação, digamos, voltadas para informação científica e tecnológica. Claro que depois disso, todo o Ocidente também se mobilizou, né, os Estados Unidos, liderado pelos Estados Unidos. O relatório Weinberg é um marco nesse campo, né, que é um relatório que foi pedido pelo governo americano após esse lançamento, que deixou os americanos muito envergonhados. Foi um relatório que mostrou o estado da arte da ciência nos Estados Unidos, e esse estado da arte ele foi fundamental para que os Estados Unidos pudessem pensar as suas políticas de informação, pudessem pensar onde investir os recursos do governo americano nas áreas que precisavam para o desenvolvimento e também mapear todos os seus grupos de cientistas. E isso foi uma revolução muito grande que mudou muito o cenário científico e do campo da informação no mundo. Então, em anos recentes, não é? Dentro da cá, nós temos esse diálogo cada vez mais próximo entre esses campos, e tem que ser próximo mesmo. A informação ela está em todas as áreas do conhecimento, mas digamos que algumas áreas elas estão mais próximas que outras, não é? Essas áreas que eu estou trazendo aqui na minha fala, arquivologia, biblioteconomia, ciência da informação e a própria museologia também, são áreas em que atuam tanto no aspecto da prática profissional, como também em sua dimensão científica, com a informação. São áreas que têm que dialogar. A questão que eu falei da ciência da informação, ter essa dimensão da informação científica muito forte, isso é uma marca, mas também nos anos recentes, digamos de 10 anos para cá, nós estamos, especialmente no Brasil, com uma dimensão muito social da ciência da informação e humana. A gente observa isso quando analisa, quando vê os GTs, né, os grupos de trabalhos do ENACIB. Nós estamos cada vez mais vendo informações, a ciência da informação se interessando por informações raciais, por informações de gênero, né, que até antes isso não seria objeto de informação tratado pela ciência da informação. Um dos indícios é que a gente pode observar até no próprio nome do IBICT, que é por onde começa a ciência da informação. O IBICT é o Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica. Tem isso na sua marca. Claro que ele hoje não trabalha mais somente com informação científica e tecnológica, mas olha a marca que fica. Então, essa informação científica e tecnológica, digamos que a ciência da informação não trabalha mais somente com esse tipo de informação, mas ela continua sendo fundamental, porque são informações, digamos, que dizem responsáveis, vamos dizer assim, ou mais responsáveis pelo desenvolvimento científico e tecnológico de um país. Claro que temos que ter cuidado, que a gente não pode pensar que essas áreas têm que ser prioritárias, porque nós temos as áreas sociais, as áreas da humanidades, que isso são também áreas muito importantes, porque possibilitam que a gente desenvolva todo um aparato cognitivo para refletir sobre a sociedade, sobre pensar, sobre construir todo um pensamento crítico, e que hoje, nos tempos em que nós estamos vivendo, esse pensamento crítico e um pensamento reflexivo, ele se torna fundamental, porque muitas vezes a gente sabe que na área mais hard, pelo próprio trabalho dessas áreas, pelo próprio universo dessas áreas, isso não é bem trabalhado. Então, nós temos cada vez mais que trabalhar unindo o campo da informação,
esse campo que no Brasil, eu lembro que eu estava uma vez conversando com um professor, que eu andei trabalhando fora do exterior com ele, artigos, tudo, e ele, às vezes, incomodado, que ele achava que o Brasil estava com muitos eventos, muitas coisas. Eu acho que antes disso incomodar, só se deve incomodar positivamente, porque isto é a riqueza do campo da informação no Brasil. Eu disse para ele, nós temos, se a gente for pegar alguns exemplos de eventos, os grandes eventos, nós temos um CBBD, né? Que o próprio Anancib, ele nasce do CBBD, ele nasce de um grupo de professores que participavam do CBBD, que é bem antigo. Nós temos um SNBU, ou seja, o campo da informação é tão rico no Brasil que nós temos um evento que aborda só as questões relacionadas às bibliotecas universitárias. Não é qualquer tipo de biblioteca, são as universitárias. E eventos que dá 800, 900, 1.000 participantes. Eu participei do SNBU, por exemplo, dando uma palestra no de Belo Horizonte, e eu acho que tinha 1.300, 1.200 participantes. Quer dizer, um evento muito grande, isso só mostra a riqueza do campo da informação no Brasil. E esse campo, já estou finalizando, vou só ler um pouco aqui, né? E este campo ele tem que pensar e refletir na questão de tanto se aproximar pelas convergências, e as nossas convergências são muitas. O mais difícil é a gente observar as diferenças, como eu fiz naquela parte, diferença da informação da arquivologia, da biblioteconomia, da ciência da informação, porque pelo que une é muito fácil a gente entender, mas o caminho é pela diferença, e entendendo essas diferenças, não para que haja um afastamento, pelo contrário, entender as diferenças para a gente poder trabalhar no que é específico de cada uma. Né? Porque tem campo de trabalho para todos, tem nos arquivos, tem nas bibliotecas, eu lembro quando eu estava como chefe de departamento da Paraíba, nós criamos, na minha gestão, um curso de arquivologia. E, até então, os alunos de biblioteconomia, um curso de biblioteconomia que tem mais de 50 anos, de arquivologia estava sendo criado, e, até então, os alunos de biblioteconomia, faziam estágios em arquivos também. Era normal, era usual isso. Quando se criou o curso de arquivologia, eu fiz uma reunião no departamento e falei para os professores que eles evitassem orientar trabalhos de alunos de biblioteconomia em arquivos. O campo da pesquisa, do trabalho final de um aluno de biblioteconomia, não poderia mais ser o arquivo. Porque, apesar do trabalho ser com informação, a informação arquivística ela é diferente da informação do campo da biblioteconomia. É um tipo de informação diferente, o trabalho no arquivo é diferente do trabalho de biblioteca. Isso implica em organização da informação de uma maneira diferente. E aí, isso é o que eu estou chamando de perceber as identidades, as especificidades, mas não no sentido de afastar. Perceber que cada um tem o seu espaço, mas que nós todos devemos estar unidos pela informação. E é pela informação que a gente tem esta união, apesar das especificidades, e essa união é que pode nos fazer fortes em termos de... Isso se traduz em mais programas de pós-graduação, mais revistas científicas, mais bolsas de produtividade, enfim, mais pesquisa e mais novos conhecimentos. Como tem aqui escrito, essa aproximação não significa, como entendida por alguns autores, uma redução das 3 áreas à ciência da informação, ou das 2 áreas à ciência da informação, com apagamento de suas especificidades. Não. Tal aproximação da ciência da informação, da arquivologia, da biblioteconomia, significa oportunidade para pensar que determinados aspectos de cada uma das 3 áreas podem ser mais bem problematizados e analisados a partir de um olhar informacional. Nesse sentido,
A informação é a aplicação de um determinado conhecimento através de uma ação de comunicação realizada em um determinado contexto social, institucional ou individual. Uma abordagem social revela a importância da informação no cotidiano da sociedade contemporânea, em especial nas atividades de educação e comunicação. Mas, como profissionais do campo da informação, temos que interpretar tanto os indícios que levam à identificação de diferenças, quanto os sinais que as unem, pois essas se refletem em nossas vidas. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, professor Gustavo, pela excelente palestra, né, sobre o campo da informação. E a concepção de informação e documento está cada vez mais complexa no atual contexto, né? Os documentos audiovisuais, principalmente, eles se encontram em diversos contextos, em formatos, em ambientes e aplicações. E a ciência da informação ela tem um papel em integrar, né, essas áreas de conhecimento, a biblioteconomia, a arqueologia, a museologia e áreas afins. Então, esses campos eles caminham paralelamente e delimitam áreas específicas de atuação profissional. E essas áreas elas apresentam singularidades, né? Todas elas coletam, reúnem, armazenam, organizam e pensam formas de preservar a informação. Então, agradeço pela palestra, pelo convite, ter aceitado o nosso convite e de estar conosco, né, nessa primeira palestra do programa CBGcom. Então, o professor Gustavo Freire ele estará disponível, né, através do e-mail ghfreire@gmail.com para tirar eventuais dúvidas, né, sobre os aspectos discutidos na palestra de hoje. Sintam-se convidados, participem do nosso canal, interajam conosco, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações do nosso canal e sigam a gente no Instagram. Até a próxima palestra.